Bolsonaro é uma ameaça ao Brasil. E quem está falando isso não sou eu, é a Lancet, uma revista científica, uma revista médica de muita influência na área da saúde, uma das mais lidas pelos médicos, muito referenciada em conferências, em aulas e etc. Na verdade, a Lancet vem falar o que muitos outros cientistas estão falando aqui no Brasil. Bolsonaro iniciou uma marcha em favor do vírus desde o dia 24 de março com aquele pronunciamento em rede nacional contra o próprio ministério. A gente tem o Miguel Nicoleles, que até falou que o Bolsonaro é um pandemônio em meio à pandemia. Gente, a verdade é que o Bolsonaro está a favor do vírus e todo mundo está vendo isso. Então, para aqueles que ainda vem com esse discursinho tonto e besta de neutralidade, a Lancet veio colocar um ponto final. Se você quer falar que a minha opinião é técnica, né, não misturo política, então use a opinião técnica. Coloque assim embaixo da sua opinião, assim, referência 1, Lancet. A Lancet está dando para os médicos isso aqui, ó, olha, cita eu, tá? Vocês gostam de citar a Lancet e ter referência? Então, escuta o que eu tô falando, porque isso aqui é objetividade. Então, a Lancet veio trazer alguns pontos objetivos do porquê que os médicos e todo o povo brasileiro tem que tirar o Bolsonaro. Ela deu pontos objetivos para ajudar o pessoal a entender o que é a política em uma pandemia. Então, primeiramente, a taxa de contágio do Brasil é a pior de todos os países que estão enfrentando a pandemia. Isso eu abordei no último vídeo meu, que na época já tinha passado de 200% a nossa taxa de contágio, tinha aumentado muito, está muito perigoso. A Lancet coloca que existe um vácuo de ações governamentais. Pessoal, já seria difícil lutar contra a pandemia no Brasil se o governo estivesse fazendo alguma coisa. Porque nós temos um país com uma desigualdade social terrível, favelas, não basta só isolamento social e lavar as mãos, que é o conselho médico aí, de vários médicos, né? Não vai funcionar só isso, a gente precisa de medidas políticas. Por isso que a gente precisa de políticos bem capacitados. E aí ela pede o seguinte, que precisa de uma resposta brasileira frente a esse EDAI, porque agora o Bolsonaro está conhecido lá fora como o presidente do IDAI. Ele foi questionado por jornalistas sobre as mortes e ele falou, o que eu tenho a ver com isso? E daí? Eu não sou Messias. Olha que interessante, né? É um presidente que não tem nada a ver com as mortes, né? E daí? Não tem nada a ver com isso. Bom, então, o que acontece quando a gente está frente a um paciente que tem uma infecção importante no pé, por exemplo, um pé diabético, às vezes precisa amputar. Na verdade, aqui em Campo Grande, a maior causa de amputação é por causa de diabetes maltratado. Senão a pessoa morre se não amputar muitas vezes o pé que está infeccionado. Ou seja, você amputa para não matar o paciente. É uma objetividade médica. A Lancet está sendo bem objetiva. Para quem não ainda consegue entender que criticar o Bolsonaro é ser, o objetivo é estar a favor da ciência, da medicina e da saúde, então a Lancet fala, né? E é igual o caso do paciente que eu citei. Se vocês não tirarem o Bolsonaro, vai matar o país, pô. Vai matar quanto mais? É essa a pergunta. A gente está com quantos mil mortos já? Por causa de uma política genocida. A gente vai esperar, mas até quando? Veja, tá chato isso já, né? Tá chato a não reação médica. Nenhum médico, nenhum não, né? Mas a maioria dos médicos não tem culhão, não tem coragem de falar impeachment, não tem coragem de falar que esse cara precisa sair, porque acha que vai estar se metendo em política e perdendo a neutralidade dele. Amigo, não tinha neutralidade até algum tempinho atrás. Quando falava dos médicos cubanos e etc., não era questão de neutralidade, era questão de críticas objetivas. Então, seja objetivo agora. Usa a Lancet, usa o que for necessário. Ah, esqueci.
se até o CFM tá por aqui, né? Por aqui, digo, dentro desse governo. Fizeram uma reunião com o Bolsonaro, colocaram, né, deixaram a cloroquina e autorizaram o uso da cloroquina. Então, tá faltando mesmo é coragem, certo? Porque você imagina numa pandemia, pense no Brasil. No Brasil a gente está com o maior número de enfermeiras mortas. Mais do que na Itália, maior número de enfermeiras afastadas. Imagina essa área da saúde protestando, falando que assim não dá. Do que adianta você, médico, você da área da saúde, ficar querendo apagar um incêndio com um balde, enquanto tem um cara que tá jogando gasolina em tudo? Não, os caras deveriam falar assim, eu vou arriscar minha vida, eu vou entrar nesse hospital aqui para cuidar de 100 pacientes essa noite, 50, 10, enquanto esse cara tá fazendo, tá influenciando milhões de brasileiros a parar de seguir isolamento social, a se automedicar com veneno, que tá matando, o estudo de Manaus provou isso, que tá pior da cloroquina do que não dá. Eu vou ficar aqui cuidando de 10 pacientes, me colocando em risco com falta de EPI, enquanto tem um lunático, um genocida, fazendo tudo ao contrário. Eu sou besta por acaso? Do que adianta? Se esse besta não tivesse lá governando a gente, eu ia atender X pacientes. Agora, por causa desse besta genocida, eu vou ficar atendendo pacientes sem parar. Será que eu não percebo que o problema da saúde, eu preciso fechar a porta? Preciso fechar, não vai parar de chegar doente, morrer doente na minha mão porque as medidas políticas não estão sendo tomadas? Então, o que eu queria trazer de novidade em relação à Lancet, que tá aí revistas médicas importantes pedindo para que alguma coisa seja feita no Brasil. Porque não dá para continuar essa falsa neutralidade. Porque é uma falsa neutralidade. Essa questão dos médicos não saírem matando em cima do Bolsonaro é uma falsa neutralidade. Porque eles não são neutros.